para a leitura da questão. Acompanha comigo a leitura, diz assim: uma empresa deseja criar uma base de dados para apoio à tomada de decisão. As informações corporativas encontram-se em 4 bancos de dados distintos e possuem representações diferentes para atributos de uma pessoa física. Por exemplo, em determinado banco de dados, uma pessoa física do sexo masculino é representada por um atributo com valor M, enquanto que em outro banco de dados com valor 1. Em que etapa de um procedimento de ETL para essa base de dados deve ocorrer uma padronização desse tipo de valor? Letra A, extração. Letra B, deleção. Letra C, transformação. Letra D, paralelismo. E a letra E, carga. Pessoal, para descobrir essa resposta, esse é um tópico, claro, que exige um conhecimento sobre essa área. Então, quero que vocês prestem bem atenção no significado da sigla ETL. Vem de Extract, Transform, Load. Isso é, traduzindo para o português, extrair, transformar e carregar. As chamadas ferramentas ETL ou os módulos ETL, eles são utilizados para realizar a carga de dados no que a gente chama de Data Warehouse. Professor, o que é um Data Warehouse? É um grande depósito de dados, é um grande armazém de dados. E essas ferramentas ETL, o que elas fazem é extrair, transformar e carregar esses dados advindos de vários bancos de dados, fontes externas, fontes diferentes, transformar isso e carregar lá no depósito de dados, lá no Data Warehouse, para que depois esses dados possam ser analisados, dando suporte à tomada de decisão. Mas eu vou mostrar isso num gráfico para ficar mais fácil. Então acompanha comigo. Observa, as empresas, pessoal, no seu cotidiano, no seu dia a dia, elas geram muitos arquivos, muitos documentos, como por exemplo arquivos do Word com a extensão .doc, é um exemplo de arquivos e documentos que as empresas geram no dia a dia. Mas as empresas também possuem outros sistemas, como por exemplo o CRM, que são os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. As empresas também têm seus bancos de dados operacionais para o cotidiano da empresa, que viabilizam o cotidiano de banco de dados da empresa. Existem os sistemas ERP, que são os sistemas de gestão empresarial. Tudo isso, pessoal, ERP, arquivos e documentos gerados no cotidiano, os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, CRM, os próprios bancos de dados que operacionalizam o cotidiano, dia a dia da empresa, tudo isso nós enquadramos como OLTP, certo? Isso são sistemas OLTP. Esses sistemas OLTP são aqueles sistemas que geram dados no cotidiano da empresa. Além disso, pessoal, nós temos que pensar então que se existem todos esses sistemas OLTP dentro da empresa, gerando dados no cotidiano, e nós queremos guardar esses dados em grande depósito de dados, em grandes armazéns de dados conhecidos como Data Warehouse, nós vamos precisar extrair essas informações advindas desses vários sistemas OLTP. E quem é que extrai as informações advindas dos vários sistemas OLTP do cotidiano da empresa? São os ETL, são as ferramentas ETL, os módulos ETL, que vão extrair dados desses sistemas OLTP e também dados advindos de fontes externas, como por exemplo postagem em redes sociais sobre aquela empresa. E aí o que o sistema ETL, depois de extrair essas informações dos sistemas OLTP, o que o ETL faz? Percebe? Ele é extração, transformação e load, quer dizer carregamento. Então ele primeiro extrai as informações advindas de diferentes sistemas OLTP, depois disso ele vai transformar esses dados. Como assim transformar? Por exemplo, como dizia a questão, imagina que num sistema da empresa, num determinado banco de dados da empresa, vem masculino como sendo M. Em outro sistema vem masculino como sendo o número 1. Então o ETL vai transformar isso numa única representação, por exemplo, transformando tudo em M. Então, veio M como masculino, fica M. O que veio 1 como masculino, ele transforma em M. Quer dizer, ele vai, além de extrair esses dados advindos dos sistemas OLTP, ele vai transformar para deixar tudo numa mesma padronização, né? E depois que ele transforma, o que o ETL faz? Aí, finalmente, ele vai carregar, que é o load, vai carregar esses dados dentro de grandes depósitos de dados conhecidos como Data Warehouse.
Data Warehouse é um depósito de dados, é um grande armazém de dados que vai armazenar um grande volume de dados que foram gerados por essa empresa durante os últimos anos. E por que, professor, guardar esses dados em depósito de dados, em Data Warehouse? Para que a gente possa usar sistemas OLAP, que são OLAP, os sistemas OLAP, que são os sistemas de análise de dados, que vão analisar os dados dentro desse Data Warehouse para dar suporte às tomadas de decisão dessa empresa, normalmente a médio e longo prazo. Ou ainda, usar esse Data Warehouse para realizar o que a gente chama de Data Mining, que é a mineração de dados, descobrindo novos relacionamentos ainda não percebidos pela empresa e que são descobertos nesses grandes Data Warehouse, nesses grandes depósitos de dados. Então percebe, como a questão fala sobre ETL, ETL tem 3 funções básicas, por isso chama ETL, que é Extract de extrair, Transform de transformar e Load de carregar. É extrair dados dos sistemas OLTP e de fontes externas, é padronizar e transformar esses dados e finalmente Load, carregar esses dados dentro do Data Warehouse para que esses dados depois possam ser analisados por sistemas OLAP, apoiando a tomada de decisão. Então agora voltando lá na questão, pessoal, quando a questão dizia num dado momento, a empresa deseja criar uma base de dados para apoio à tomada de decisão. Essa base de dados para apoio à tomada de decisão nós chamamos de Data Warehouse. Então, a empresa está querendo criar um Data Warehouse, um depósito de dados. Aí ele diz, as informações corporativas encontram-se em 4 bancos de dados distintos. Quer dizer, a empresa usa 4 bancos de dados distintos, diferentes, e possuem representações diferentes para atributos de uma mesma pessoa física, como, por exemplo, um determinado banco de dados, a pessoa física do sexo masculino é representada pelo atributo M, em outro banco de dados é apresentado como valor 1, quer dizer, são representações diferentes para o mesmo dado. Então, o que o ETL tem que fazer? Tem que extrair, nesse caso, as informações desses 4 bancos de dados, depois tem que transformar e padronizar esses dados para ficar numa única representação, por exemplo, masculino ficar tudo M, e depois carregar isso dentro do Data Warehouse, né? E aí ele diz ali, ó, enquanto que um outro banco de dados com valor 1. Aí ele diz, em que etapa de um procedimento ETL para essa base de dados deve ocorrer uma padronização desse tipo de valor? Então o ETL extrai os dados, transforma esses dados, padronizando esses dados e depois faz o carregamento. Então essa padronização desse tipo de valor masculino e um representando o masculino que ele quer transformar em M, essa padronização se dá em que etapa? Na extração, na transformação ou no carregamento? Lembra? ETL, extract, extrair, transformar e load, que é carregar. Então isso se dá na extração, na transformação ou no carregamento? Dá na transformação. Fazer a padronização dos dados é a etapa de transformação dos dados no sistema ETL. Por isso que a nossa resposta aqui vai ser, sem dúvida nenhuma, a letra C de Canadá para essa questão.